A gente frequentemente não se dá conta de que nós somos a natureza. A gente se esquece disso, é outra história. Mas nós somos a natureza. E então não há a possibilidade de a natureza não estar no parto. A natureza está ali, onde quer que seja. É claro que aqui no Vale do Capão é um lugar que a natureza tem uma potência. Aqui de alguma forma as coisas que o mundo nos traz têm uma presença tão palpável. As árvores, elas olham para a gente. Elas dizem coisas e esperam nossas respostas. Elas são compreensivas. Sabe, tem um silêncio aqui no Vale do Capão que é tão carregado de significado, tão cheio de coisas, sabe? E que entra na gente e transpassa a gente. Peguei muito menino aqui, mas não contei porque ninguém contava não. Ninguém, parteira nenhuma aqui contou quando pegava menino, não. Que não dava tempo. Para esses lugares tudo eu já andei. Teve um dia, tinha um curguinho aí, agora não, que não tem, fizeram um coisa aí que não tem mais. Assim, estava desaguando. O finado manezinho me passou nas costas. Sabe onde eu estava? Eu estava lá em cima, na casa de Lourdes, esse dia. Eu fui lá pegar o menino dele lá nos campos. Escuro que nem breu, dinheiro com a lâmpada e chuva que Deus deu. Passei naquela ladeira dos pintos. Oh, meu Deus, fica assim de água para ir lá para os campos. Ou esteja com chuva, ou esteja escuro, pode ser meia-noite, você tem que ir. Eu senti assim, feliz, né? Vinha aquela força. O povo disse que era o espírito da gente que dá força. Aí vinha aquela força, aquela coragem. Deus já deu aquele tino. Se Deus lhe deu o tino de você ser parteira, você tem que ser. O primeiro parto que eu assisti, eu fiquei tão tocado, que eu senti que a minha vida era aquele negócio. E aí, desde então, eu me dedico a parto, né? Eu cheguei com minha família e assim, e depois, assim, a gente chegou poucas pessoas de fora, né? Então, eu convivi muito com os nativos, muito mesmo, porque eu tinha uma relação muito próxima com eles. Bom, eu era o único médico que eles dispunham assim perto, então eu atendia todo mundo. E um dia, Dinha me procurou para eu fazer o parto dela. Ela estava parindo e, por acaso, as parteiras não estavam aqui. As parteiras naquela época aqui dentro do vale eram Dona Antônia e Dona Áurea, né? Por uma coincidência, o mesmo nome meu, né? Tanto que ela me chama de Xará e eu respondo ela como Xará também. Passou um certo tempo, eu fui para a feira lá em Palmeiras, que era sábado. E Dinha estava na feira. Já tinha já tinha passado o resguardo, né? E aí, Dinha, quando me viu, ela me abraçou. E isso era uma coisa que não acontecia. Uma mulher casada ficar abraçando ninguém. Solteira também não abraçava, até que casasse. E ela me abraçou assim. E aí as amigas dela chegaram e me trataram como se eu fosse uma mulher. Eu fiquei assim pensando, eu digo, claro, é porque eu não sou um obstetra, eu sou uma parteira. Porque elas nunca tinham visto parteiro. E aí me trataram como uma mulher, eu gostei daquilo, eu achei tão interessante, sabe?
O mesmo que as parteiras faziam, ele fazia. Os remédios que nós fazíamos, ele fazia, mandava fazer. Não tinha negócio de outra coisa, não. Mas ele ensinava para os remédios que dava, ele ensinava nós. Ele mandava dar um banho, ele mandava passar óleo e tudo, ele mandava. É isso. Mas o óleo ele mandava, ele disse, pode ser de comida mesmo. Ô, doutor, pode ser de comida? Pode ser de óleo. Bota numa vasinha para quem tava para passar, né? Você sabe, né? E ele ensinava nós também. E algodão mesmo ele falou, foi ele que ensinou nós. Olha, dona Aura, pega um bocado de algodão e bota para cozinhar, para dar o banho e o chá. Minha tataravó, ela era filha de um chefe índio que foi, e ela foi raptada por um português. Ela era parteira. E ela trabalhava com ervas. Eu cheguei na casa de uma mulher que estava parindo, e a parteira que mandou me chamar porque estava achando que tinha uma coisa que estava meio devagar, né? E quando eu entrei, se eu não estou enganado, foi Dona Áurea, se eu não estou enganado. Quando eu entrei, eu senti um cheirinho de tempero tão gostoso. Eu disse, epa, o almoço hoje vai ser legal aqui nessa casa. Aí quando eu fui examinar a mulher, foi que eu vi que o tempero estava todo dentro da xoxota dela. Rapaz! E aí, quer dizer, eles pegaram o coentro, as coisas todas, ó, amassaram e tal, e o sal botaram lá dentro. E aí eu fiquei pensando, por que fazem isso? Por que fazem isso? E depois eu me lembrei, quando você estimula a parede posterior da vagina durante o trabalho de parto, aumenta a contratilidade uterina. A mulher estava com pouca contração, então botaram o tempero, estimularam e a contração veio. Olha que coisa legal. E aí eu tirei um pouco o tempero, porque vi que já estava rolando e tal, e aí acompanhamos juntos o nascimento da criança. Foi muito bonito. Eu sempre ficava observando as parteiras, a maneira delas atuarem. Porque eu tinha que aprender com elas, né? As parteiras têm uma peculiaridade muito interessante, ou pelo menos tinham. Elas não tinham um conhecimento acadêmico, óbvio, né? Na verdade, não sabiam nem sequer ler e escrever. E sabiam ler os sinais dos tempos, né? Isso elas liam muito bem. Mas elas tinham uma coisa assim, que elas aprenderam porque a tia, a avó ou alguém era parteira e ela começou a frequentar e ela foi aprendendo, então elas pegaram a técnica que era passada, mas elas tinham muito uma coisa de uma identificação com o que estava acontecendo. Uma identificação subjetiva, era um processo que não pegava a altura dos olhos, pegava a altura do coração. O mundo que me vê fica alegre comigo. Muitos, eu não sei não sei uma letra do A, não sei nada. E umas pessoas dizem que eu sei a leitura, uns juram que eu sei, eu não sei nada, não sei nem fazer meu nome. E o povo diz que não, você está mentindo, você sabe ler. Gosto de ver. Queria ser nova para me fazer o que eu pudesse fazer um favor às pessoas como eu fazia, fazer caridade como eu fazia, mas não posso. Bom, Dona Áurea é minha colega, né? É a minha colega. Colega de parto, velho. Dona Áurea é isso, sabe? Ela tem um jeitinho dela, oh meu Deus do céu. Toda assim delicadinha. E aí
chega lá e vai fazer o parto. Dona Áurea é isso. Dona Áurea e Áureo. Áureo e Áurea. Áurea. Tudo bem, Xará? Tudo bem, menina. E você, tá boa, menina? Tô boa, Xará. Um beijo pra você. Aí. Pelos serviços prestados como parteira para a comunidade ao longo de sua vida. Equipe de Saúde da Família UBS de Caeté Açu. Este certificado é concedido a Áurea Oliveira dos Santos em 10 de março de 2019, pelos serviços prestados como parteira para a comunidade ao longo de sua vida. Este certificado é concedido a Áurea Augusto Tragédia de Azevedo pelos serviços prestados como parteira. Ele também não está mais partejando, mas sempre será lembrado aqui, porque é homenagem à mulher, mas esse homem